Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sou o pastor Dimas Souza e seja muito bem-vindo aqui em nosso canal. Nesse vídeo vamos estudar a lição de número 4 da revista Lições Bíblicas de Adulto da CPAD, que foi elaborada para o ensino presencial para o dia 23 de julho de 2023. E esse vídeo tem como objetivo auxiliar os nossos professores da EBD, como também ajudar na formação cristã dos alunos, crentes, dos amigos que são simpatizantes do ensino da Bíblia Sagrada. E se você considera relevante esse canal e os seus conteúdos, considerando não ser tão simples, mas muito desgastante a produção de vídeos, eu peço gentilmente que você se inscreva em nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos aí nas redes sociais, nos grupos, o máximo possível. E por fim, e não menos importante, após assistir o conteúdo deste vídeo, deixe um comentário aqui embaixo. Pode ser uma dúvida, terei o prazer de responder. Pode ser uma complementação do que eu já comentei aqui na aula, ou qualquer outra observação, mesmo discordando de mim, mas que seja uma observação respeitosa e que venha contribuir, ok? Vamos lá para o nosso conteúdo. O assunto da lição 4 que estaremos estudando neste momento é: quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1 e o versículo 25. A verdade prática diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. E nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Romanos, capítulo de número 1, do versículo 18 até o versículo 25. E esta leitura bíblica aqui é justamente o que a verdade prática já deu em resumo. Agora, indo para a nossa introdução, é interessante notar que o autor aqui da revista, no finalzinho, ele diz que esta lição é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. E é justamente o que nós veremos no decorrer do comentário desta lição. O homem, quando tira Deus do centro da sua vida, ele se torna muitas coisas negativas. A lição vai mostrar o homem sendo soberbo, o homem sendo insensato, ímpio, autólatra, sem escrúpulo algum, querendo disputar a glória que só pertence a Deus e assim, através dos seus atos, ele se torna inimigo de Deus. É sobre estas qualidades negativas de pessoas que o apóstolo Paulo classifica lá em Romanos, no capítulo 1, do versículo 29 ao 32. Lá, o texto na íntegra diz assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Então, estas são as características daqueles que tiram Deus do centro de suas vidas, desprezando assim o Criador. Agora, indo para o primeiro tópico ou primeiro ponto da nossa lição, nós temos o seguinte assunto: o desprezo à verdade. O desprezo à verdade. E aqui eu quero enfatizar neste assunto algo muito interessante. É que a grande batalha cósmica e universal, antes de ser entre o bem e o mal, foi, na verdade, entre a verdade e a mentira.
E isto nos remete à origem do pecado na humanidade com a queda de Adão e Eva, do homem, da mulher, lá no jardim do Éden. Ali, Satanás induzindo Adão e Eva ao pecado original, em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, o diabo apresenta uma mentira em cima de uma verdade que Deus já havia estabelecido para aquele casal. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, o diabo vai até onde Eva e diz: Eva, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, só não da árvore que está no meio do jardim, pois disse Deus: se dela comermos, nós morreremos. Então Satanás diz: é claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Satanás aqui coloca uma mentira para o casal e dá a entender para o casal que o que Deus disse para eles era mentira. Deus vem e diz: se vocês comerem, vocês morrerão. Satanás revida dizendo ao casal: vocês não morrerão, pelo contrário, vocês serão como Deus. Então, a grande questão é quem está com a verdade e quem está com a mentira. Jesus Cristo, em João, no capítulo 4, versículo 44, ele deixa muito bem claro essa natureza mentirosa de Satanás. Lá Jesus diz: o diabo foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, pessoal, essa geração hoje, cheia de si e vazia de Deus, é uma geração que supervaloriza uma doce mentira e despreza uma dura, mas abençoadora verdade. E é muito importante entendermos que a mentira pode até aparecer ou ser doce, mas ela escraviza o homem. No entanto, a verdade pode até ser dura, mas ela liberta o homem. João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fechando então a ideia deste primeiro tópico aqui, o autor da revista apresenta os efeitos de quem abandona as verdades de Deus. Em primeiro lugar, diz que eles vivem na prática da impiedade e da justiça. E quando se fala de impiedade, a ideia é de alguém que não tem como, não está diante de Deus, ou ele vive como se Deus não existisse, ou fala de uma pessoa não religiosa. Já o termo injustiça traz o sentido de alguém que não é reto diante de Deus e também não é reto diante das pessoas, do próximo. Também é importante nós analisarmos que, de acordo com Romanos capítulo 1, versículo 18, tanto a impiedade como a injustiça são termos que revelam a situação geral da humanidade não regenerada pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, o segundo efeito de quem despreza a verdade é que ele assume uma natureza humana insensata. A insensatez humana fala da falta de inteligência espiritual para se conhecer a Deus. Ou seja, fala da falta das verdades de Deus na vida humana, tornando o homem incapaz de conhecer a Deus, mesmo pela revelação mais simples que Deus possa se revelar à humanidade, que é através da natureza, das suas obras da criação. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz que em um acerto de contas com Deus não haverá desculpas para estes homens de mentes insensatas. Paulo ainda diz, com base nos versículos 22 a 24 de Romanos 1, que a insensatez humana é que resulta a idolatria e a perversão moral na vida do homem. Pois uma vez insensato, a mente das pessoas insensatas ficam cauterizadas. Pastor, o que é mente cauterizada? É uma mente insensível para com as coisas de Deus. E em terceiro lugar, o afastamento das verdades de Deus faz com que o homem venha criar o culto à criatura. E aqui se dá a maior inversão de valores, onde a criatura deseja assumir a posição do Criador, criando culto para si. De uma vez que culto
é algo exclusivo à divindade, a Deus, e nunca à criatura. Na lição aqui, o autor ele vai falar da troca de valores que existe neste contexto aí. Ele diz que na religião, os seres criados passam a serem cultuados. Na ciência, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político e o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador. É muito importante nós lembrarmos que a ideia original, onde uma criatura exige ser cultuado, parte de Satanás. É só lembrar da tentação aplicada a Cristo. O diabo solicitou a Jesus que ele o adorasse, e a resposta de Cristo em Mateus 4:10 foi: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então, culto só é aplicado a Deus e nunca à criatura humana. Partindo para o segundo tópico da nossa revista, da nossa lição, temos o seguinte assunto: a revolução do pensamento humano. A ideia deste segundo ponto aqui é apresentar, através de fases da história humana, como o homem foi revolucionando o seu pensamento no transcorrer da história, ao ponto de ir se elevando como senhor de si mesmo e desprezando o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus. Então tudo acontece com o predomínio da filosofia nas ações dos homens no período da antiguidade grega, chamado também de antiguidade clássica. O filósofo sofista grego chamado Protágoras, ele chega dizendo o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. O que numa possível explicação para esta frase, ele estaria dizendo: o homem tem o poder para determinar o valor ou significado das coisas e assim criando a sua própria realidade. Então, partindo aí desta premissa, desta visão, os gregos antigos adotaram uma visão antropocêntrica, que sugere a ideia de que o homem deve ser o centro das ações, da expressão cultural, histórica e filosófica. Quando o Império Romano ele ascende ao poder, ainda na Idade Antiga, esse império absorve esta visão grega, ficando conhecido na literatura de visão greco-romana. No entanto, no final da Idade Antiga, Roma se converte ao cristianismo. Isto no quarto século depois de Cristo, incorporando a igreja à política e elevando a igreja a nível de religião do império, tornando aí a igreja ela católica e romana. E é dentro deste contexto que a Idade Antiga vai terminando e vem surgindo a famosa Idade Média, ou chamado de Era Medieval, onde Roma, já convertida ao cristianismo, coloca Deus como o centro das ações, da expressão cultural, histórica e filosófica em todo o mundo, estabelecendo assim a visão teocêntrica, ou seja, Deus no centro ou Deus sendo a medida de todas as coisas e não mais o homem. Então, nesse período medieval, que durou 1000 anos, a filosofia humana foi rebaixada para servir agora a teologia, que é a ciência de Deus, e tudo passa a existir debaixo do monopólio de Deus, representada pela Igreja de Roma, ou seja, os seus doutores, os seus teólogos e os seus filósofos cristãos é que determinavam a questão do conhecimento que direcionaria os homens ou a humanidade. Entretanto, uns 200 anos antes do fim desta era medieval, isto no século XIV, a influência dogmática e religiosa da Igreja Católica e o seu misticismo cultural na sociedade começaram a diminuir. Isto devido a uma atmosfera de efervescência artística e intelectual de caráter urbano que se fez presente na Europa do século XIV, onde os homens começaram a voltar os seus olhos para a antiguidade grega, em que o ser humano era tido como a medida de todas as coisas. E começaram a produzir economicamente, produzir culturalmente, produzir politicamente, produzir artisticamente e, por fim, produzir filosoficamente, trazendo grandes mudanças na sociedade, mudanças culturais, econômicas,
políticas. E este desenvolvimento geral partia da visão antropocêntrica da filosofia grega da antiguidade clássica, afirmando assim que esse período clássico estava novamente em evidência, renascendo na Europa do século XIV. Daí o nome renascentismo. Em síntese, na antiguidade clássica, os gregos se desenvolveram fortemente numa visão antropocêntrica, o qual desapareceu tal visão na Idade Média através do domínio da Igreja, estabelecendo a visão teocêntrica, Deus no centro. Mas agora, terminando a Idade Média, surge a Idade Moderna e a ideia antropocêntrica da antiguidade grega clássica renasce novamente, colocando o homem no centro, e daí o nome renascentismo, uma evolução do pensamento humano. O renascentismo ele começa no século XIV e ele vai até o século XVI. Este antropocentrismo renascentista ele marcou o início da principal corrente de pensamento renascentista chamada de humanismo, e isso é estabelecido fortemente no século XV. Os seus pensadores humanistas, eles separaram a filosofia da teologia, exaltando a filosofia, desprezando a teologia e os seus livros religiosos, como também todo conhecimento medieval ligado à igreja foram rejeitados. Então, os intelectuais, os filósofos, os pensadores que fizeram parte desse momento renascentista entenderam que o Deus da Idade Média da igreja não era mais necessário, pois foi aumentando entre eles a crescente valorização da racionalidade e da natureza, tornando o homem, na figura do sábio e do artista, como a medida de todas as coisas. O pensamento crítico da era medieval, onde a fé era a base de todas as respostas para o homem, em seu lugar passou-se a valorizar a racionalidade em detrimento à fé. Isto é, de acordo com o pensamento humanista, seriam agora os seres humanos a suprema criação divina, sendo assim capazes de sintetizar conhecimentos por si próprios. E desta forma, o ser humano era ao mesmo tempo uma criatura e um criador do mundo, podendo assim agir como arquiteto de sua própria existência, transformando sua razão como fonte primária e soberana da humanidade, argumentando assim que as pessoas não deveriam mais aceitar cegamente as superstições proclamadas por autoridades externas, isto é, se referindo à Bíblia, à Igreja e à Idade Média. Este humanismo que coloca o homem no centro, ele vai servir de base para outra revolução do pensamento humano, no caso, o chamado iluminismo, que surge no final do século XVII e vai por todo o século XVIII. Como também como base do movimento pós-moderno que surge em meados do século XX. O iluminismo, ele torna as ideias renascentistas algo mais sofisticadas, não só colocando o homem no centro, mas colocando a razão do homem como fonte suprema de autoridade, deixando a Bíblia de lado e deixando Deus de lado. O ápice do iluminismo se deu em plena era moderna, pós-era medieval, que começou junto com a Revolução Industrial dos séculos XVIII e dos séculos XIX. E nesta era moderna priorizou-se o pensamento de famosos filósofos iluministas, tais como John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, David Hume, Adam Smith e Emmanuel Kant, além também de Benjamin Constant. Já o movimento pós-modernista, apesar de algumas divergências, eles bebem na fonte dos ideólogos iluministas. E no campo da filosofia, os pós-modernistas, eles criticam o modernismo e têm como seus principais ideólogos filósofos como Friedrich Nietzsche, Foucault, Charles Darwin, Gramsci e Karl Marx. Em resumo, o pós-modernismo são naturalistas, têm uma cosmovisão materialista, são ateístas, antropocêntricos, humanistas, são contra a visão sobrenatural da Bíblia, aceita o evolucionismo, a teoria da evolução, e em termos de religião espiritual, eles creem no paganismo da natureza, como também nas ideias da nova era.
Os pós-modernistas são relativistas na aquisição do conhecimento, ou seja, segundo eles, os homens não recebem passivamente o conhecimento sobre o mundo e a vida. É o que eles chamam de hermenêutica relativista. A lógica, segundo eles, a ciência, a história, a moralidade não são absolutas, mas são produtos da experiência individual. E aí fala-se da subjetividade. Então, segundo eles, a realidade é o que a pessoa percebe ser a realidade. E cada um faz a sua realidade e o seu próprio destino. Por fim, o comentarista aqui da nossa lição, ele diz que o pós-modernismo acredita em relacionamentos líquidos, onde a coletividade foi substituída pelo egocentrismo e que na busca pelo bem-estar humano, tudo se torna válido, como por exemplo o uso das pessoas, o abuso do corpo e a depravação, como também o consumismo desenfreado. O apóstolo Paulo, há quase 2000 anos atrás, já profetizava sobre uma geração ou uma sociedade que existiria no futuro, e ele chama a época da existência dessa sociedade de tempos difíceis ou tempos trabalhosos. Na verdade, essa revolução do pensamento humano nada mais é do que um sinal nítido de que estamos chegando no fim dos tempos, pois a revolução do pensamento humano tem afrontado muito, mas muito mesmo, a soberania, a santidade e a autoridade de Deus. E por fim, temos o último tópico da lição, que fala sobre os tipos de autoidolatria. Nós sabemos que idolatria, segundo o dicionário de Hawais, é o culto que se presta a ídolos. Teologicamente falando, de acordo com o dicionário do pastor Cláudio Jonô de Andrade, a idolatria pode ser considerada também o amor excessivo por alguma pessoa ou por algum objeto. Amor este que suplanta o amor que se deve devotar voluntária, incondicional e amorosamente ao único e ao verdadeiro Deus. Eu já ouvi pessoas, cantores, gospel, dizendo que Jesus é o seu ídolo. E esta expressão, ainda que esteja cheia de boas intenções, é uma expressão completamente errada e equivocada. Pois ídolo é aquilo que quer tomar o lugar de Deus, mas que não é Deus. No caso, Jesus, que é Deus, ele não pode ser considerado como ídolo, porque na verdade ele é Deus. Já partindo para o conceito de autoidolatria, essa palavra é formada por dois vocábulos gregos. Autos, que significa a si mesmo, e latria, que quer dizer adoração. Logo, autolatria ou autoidolatria significa adoração a si próprio. E esse tipo de idolatria também é conhecido como egolatria, que é a idolatria do eu, do nosso ego humano. Então, o autor ele vai destacar aqui alguns pecados da autolatria, como, por exemplo, primeiramente, no primeiro subponto, a idolatria da autoimagem, que é justamente aquilo que Paulo fala do ser como amante de si mesmo. E isso nos faz lembrar do narcisismo e da origem do personagem mitológico chamado Narciso. Narciso era alguém que se achava muito belo, mas tão belo que ele acabou se apaixonando por si mesmo. E ele passava horas e horas se admirando através do reflexo da água de um rio. Até que um dia ele desejou se abraçar e se beijou, caiu na água e morreu afogado. Aí mostra o fim daqueles que amam a si mesmo e o destino deles é lugar nenhum a não ser a morte. No segundo subtópico, o autor destaca a idolatria como a idolatria do coração. Porque a ideia é que o coração é onde se originam as emoções, os sentimentos da vida do ser humano. Então, pessoas fazem ídolos no coração, por mais que a boca, às vezes, não declara essa idolatria interna. Jesus fala lá em Marcos, capítulo 17, que as pessoas adoram a Deus com a boca, mas o coração está longe. Por quê? Porque é no coração que está o centro daquilo que a pessoa sente, daquilo que a pessoa se expressa em sentimentos e emoções. Então, muitas pessoas colocam no coração a avareza como um ídolo. A avareza é o amor exagerado pelos bens. O orgulho é um ídolo, um sentimento possessivo por alguém ou por algo. Então,
o centro das nossas emoções, às vezes pessoas colocam outras coisas que não é Deus, e isso se torna a idolatria. Por fim, o último subtópico fala sobre a idolatria sexual. Isso está relacionado à imoralidade e à libertinagem sexual, que na verdade é o descontrole dos impulsos do ser humano. O autor da revista ele diz que a idolatria sexual não se trata apenas da prática do ato imoral, mas sim da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. E é daí que a gente conhece pessoas que são escravas deste pecado, que não conseguem serem fiéis às suas esposas, não conseguem serem um pai exemplar para os seus filhos, para a sua família, porque ele nutre uma divindade idolátrica nos seus impulsos, no seu coração, que o induz à pecaminosidade sexual e, consequentemente, à desgraça pessoal, familiar e espiritual. E aqui nós fechamos o nosso conteúdo. E para encerrarmos, eu quero dizer que, da mesma forma como os gentios que viveram no tempo do apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, 18 a 32, nós também vivemos em meio a uma geração corrompida e perversa, onde os seres humanos estão sendo cada dia mais amantes de si mesmos, idólatras que adoram mais a criatura do que o Criador. Porém, é importante sabermos que, como sal da terra e como luz do mundo, nós precisamos proclamar as verdades de Deus, obedecer os seus mandamentos divinos e sermos vigilantes para não sermos influenciados pelo Deus deste século e por esta sociedade sem Deus. Deus te abençoe, meu querido irmão, meu querido amigo. Não esqueça dos comentários agora aqui embaixo. Eu aguardo os comentários de vocês. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo que vai ser uma bênção. Fique com Deus, Deus te abençoe e este é o meu entendimento.